A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislaine Dias e vamos estar aqui juntos neste novo trimestre, na faixa etária dos primários, 7 e 8 aninhos, que vai falar sobre a história da queda e salvação. Sim, como tudo começou, o grande amor do nosso Deus por mim e por você. Se tudo que nós vemos hoje existe, ele teve um princípio e nós vamos aprender como tudo começou, como Deus me criou, como Deus te criou, como Deus criou este mundo em que nós vivemos. Nós vamos aprender aqui neste novo trimestre e eu convido você a mandar esta aula para os seus amiguinhos, compartilhar, curtir este vídeo, né? Curtir esta aula, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilhe para que muitas pessoas venham aprender, muitas crianças venham conhecer a verdade de tudo como começou este mundo em que nós habitamos. Então você seja muito bem-vindo, que o Senhor continue te guardando, cuidando de você e eu quero te ver, né, aqui nesse trimestre, aprendendo nessas 13 lições que se dá início. Nós utilizamos a revista, né, da editora CPAD e juntos vamos estar aqui aprendendo a história da queda e salvação. Grandes coisas nós iremos aprender aqui. Então eu peço para você, abra o seu coração e vamos juntos aprender mais um pouquinho sobre a palavra do nosso Deus. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhinhos para que nós possamos juntos falar com o Papai do Céu. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o meu Salvador. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem me guardado. Me ajude para que eu possa aprender mais de Ti. Me ajude a ser fiel a Ti. Papai do céu, abra minha mente, abra o meu coração para que eu possa aprender muito de Ti. Abençoe a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Abra os seus olhinhos, abra o seu coraçãozinho e juntos vamos aqui, olha, aprender mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Mas antes, eu quero cantar um cântico aqui, olha, de boas-vindas para vocês. Vocês são muito bem-vindos para mais um novo trimestre, né? Crianças novas que estão chegando, você é muito bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar esse cântico aqui então. Boas-vindas, bem-vindos são. Boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Agora, nós vamos cantar com um gesto que faz assim, ó. Boas-vindas, bem-vindos são. Boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim, venham, venham outra vez. Vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que você possa se sentir bem, que você venha aprender muito neste novo trimestre. E a lição de número 1 diz assim, olha, Deus criou o mundo perfeito. Sim, Deus criou esse mundo em que nós habitamos perfeito. E essa passagem, essa história que nós vamos aprender, se encontra aqui na Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, começa a contar a história de como Deus criou o mundo em que nós vivemos. Então, que você possa, olha, como objetivo desta lição, explicar, que você possa, nós como professor, explicar para você, aluno,
que Deus criou o mundo perfeito e o ser humano para viver em plena harmonia com Ele. É o ponto central. Deus criou o mundo perfeito. Tudo que o nosso Deus faz é perfeito. Você é a criação perfeita. O mundo que Ele criou é perfeito. Imagine só a natureza, tudo que nós vemos, os animais, nós seres humanos, somos perfeição do nosso Deus, criados por Ele. Então, o versículo que nós vamos aprender hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim, olha, vamos ver aqui, ó, Romanos, capítulo 1, versículo 20. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Tudo que nós vemos é criação do nosso Deus. Olha aqui, ó, o nosso versículo, a parte A do versículo que tem aqui para nós fazermos a memorização. Diz assim, olha, no Memória em Ação. Desde que Deus criou o mundo, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Romanos capítulo 1, versículo 20, parte A. Então, olha, desde que Deus criou esse mundo em que nós vivemos, então todas as pessoas na natureza podem ver o poder de Deus. Na criação humana nós podemos ver o poder de Deus, a sua natureza divina, porque Deus, crianças, somente Ele tem poder entre a vida e a morte. Deus, Ele conhece quantos fios de cabelo tem aqui na minha cabeça. Deus, Ele conhece o pulsar do meu coração. O nosso Deus, né? Não existe um ser humano que consiga criar do nada tudo isso que Deus criou com o seu poder. Deus, não existia nada e Deus foi falando e tudo foi acontecendo, tudo foi aparecendo e com as suas mãos Deus nos moldou. Então somente Ele. Então eu posso olhar para você, eu posso ver a criação de Deus. Eu posso olhar para você, eu posso ver a divindade do nosso Deus, porque somente Ele tem poder para te criar. Somente Ele tem poder para saber agora o que você está pensando. Então, o nosso Deus, Ele é a sua natureza divina, né? O seu poder. Em tudo nós vemos Deus. Na natureza vemos Deus, no céu vemos Deus, no mar vemos Deus. É muito lindo ver o poder de Deus em tudo, porque somente Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, vamos repetir comigo este versículo? Então, vamos falar memória em ação juntos e eu vou falar o versículo e vocês vão repetir por partes, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em ação. Desde que Deus criou o mundo, o seu poder e a sua natureza divina tem sido vista claramente. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos fazer então o gesto? Vamos lá? Desde que Deus criou o mundo, o seu poder e a sua natureza divina tem sido vista claramente. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Muito bem, o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E hoje, então, olha aqui, ó. Antes de começarmos, eu quero cantar esse cântico que diz assim, ó. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender.
ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Então, que você possa abrir o seu coração para saber mais um pouquinho do grande amor do nosso Deus. E hoje nós temos aqui, olha, uma companheira. Qual história será que nós vamos aprender aqui da nossa Bíblia Sagrada? Então, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver o que ela tem para nos ensinar neste dia. Crianças, imagine só uma escuridão. Feche os seus olhos. Fecha. Aperta assim os seus olhos, ó. Fica escuro, não fica? Fica muito escuro. Mas agora, abre os seus olhinhos. Você abre, você vai ver a claridade, você vai ver, se tiver de dia, você vai ver o sol. Se tiver à noite, você está dentro da sua casa, você vai acender a luz e vai ver a claridade. Era desse jeito que o mundo era. A Bíblia diz que a terra, ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre toda a face da terra. O que é trevas? É escuridão. E olha só o poder do nosso Deus. E o nosso Deus, com o seu poder, ele pairava sobre a face dessa escuridão. E Deus, quando ele olhou e viu que tudo estava escuro, não existia nada. Deus, então, ele começou a criar tudo o que nós vemos hoje. Então, Deus olhando para aquela escuridão, e isso aconteceu no primeiro dia, onde Deus começou a criar o mundo aonde nós habitamos. E no primeiro dia, Deus disse assim: haja luz. E houve luz. E Deus, então, no primeiro dia, ele colocou o nome da parte clara, dia, e da parte escura, noite. E houve uma divisão. Parte do dia foi claro e parte do dia foi escuro. Dia e noite. E isso aconteceu no primeiro dia. E Deus viu que isso era bom. E ele gostou muito do que tinha acontecido. Então Deus continuou a sua criação. E foi onde então Deus olhando, para o dia e para a noite, mas tudo era água. Então não tinha divisão. E Deus então fez a divisão entre o céu e as águas. Imagine só, quando Deus disse assim, olha aqui, ó, no primeiro dia, deixa eu achar aqui para vocês verem. Eita, cadê? Tinha guardado errado aqui, ó. No primeiro dia, era tudo escuro. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E foi então a divisão entre o primeiro dia, luz, e as trevas. Ficou dia e noite, para que vocês possam entender bem direitinho. Eu vou ir colocando aqui na frente. E no segundo dia, Deus então criou a separação entre o céu e as águas. Isso aconteceu no segundo dia. Então agora existia o céu, que é esse céu que nós vemos, e as águas, que é o mar, aonde nós vemos também a criação, que quando nós olhamos para as águas do mar, nós também sentimos a presença do nosso Deus, porque foi Ele quem criou. E agora, no terceiro dia, em tudo que Deus foi criando, Ele dizia assim, é muito bom. Deus, ele ficava feliz, porque tudo ele falava e ia acontecendo. E no terceiro dia, Deus então, ele criou a porção seca. Lembra do céu?
céu do segundo dia e das águas do segundo dia, agora no terceiro dia, Deus disse assim, que haja divisão entre as águas e a terra seca. Então, houve uma separação. Vocês veem que quando as ondas do mar, ela vem, chega até um limite, ela volta para trás, foi o limite que Deus estipulou para o mar. Então, agora houve a porção seca, que é a terra, aonde nós construímos as nossas casas, aonde Deus falou e começou a criar, nascer todo tipo de árvore, de flores. Deus foi como que se ele foi colorindo esse mundo em que nós vivemos. Olha aqui, Deus mandou que as árvores crescessem, Deus mandou então que os vegetais fossem se formando. Olha aqui, que nascesse pé de uva, que nascesse pé de alface, que nascesse cenoura, que nascesse feijões, que nascesse as árvores. Toda a parte seca da terra era para que a vegetação começasse a crescer. E tudo Deus dizia, que as árvores dê frutos conforme a sua espécie. Que o nosso Deus fez tudo isso, crianças, no terceiro dia, para mim e para você. E agora Deus olhou para a terra e viu que a terra já estava bonita, já estava toda colorida. Ele então pensou, no quarto dia, Deus olhou para o céu e viu que precisava, colorir o céu também. Lembra da parte escura do céu? Então Deus olhou assim para a parte escura. Deus colocou seres brilhantes lá no céu. E à noite, então ele falou que haja a luz, que a lua apareça, que as estrelas apareçam, que os planetas apareçam. Então foi se criando, o planeta Júpiter, Marte, Vênus, todos os planetas, as estrelas, a lua. E ele disse assim, que as estrelas e a lua seja para governar a noite. Então, quando é noite, aparecem as estrelas e a lua. E quando é dia, aparece o sol, para que ele possa iluminar o nosso céu. Então, tudo isso que existe no universo foram os seres celestes que Deus foi criando. O sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Tudo isso Deus criou no quarto dia. Olha só como nosso Deus é maravilhoso. Ele queria que tudo ficasse bem lindo para mim e para você. Mas vocês acham que acabou por aí? Não, não acabou por aí, porque o nosso Deus, agora ele olhou no quinto dia, ele olhou para o céu e disse assim, não tem nada voando no céu, eu vou colorir esse céu, que haja aves de todas as espécies e que as aves produzam cada uma conforme a sua espécie. Olha como nosso Deus é lindo. Então o céu começou a se encher de aves, uma mais linda que a outra. E também Deus olhou para as águas do mar. Não tem vida no mar, somente água. Que haja seres viventes no mar, que eles de todas as espécies e que cada um produza conforme a sua espécie. Olha como nosso Deus é lindo. Então o céu se encheu de aves, O mar se encheu de seres viventes. Olha o poder do nosso Deus. Os peixes, baleia, o polvo e as aves no céu. Tudo isso Deus fez para mim e para você. E que cada um produz conforme a sua espécie. E agora, no sexto dia, Deus então, ele olhou e viu que a terra estava toda florida,
que as árvores estavam produzindo seus frutos, as flores, umas mais lindas que as outras, mas ele disse, pensou, precisa de vida também, precisa que enche essa terra de vida. Deus soluço. Então, Deus foi falando e os animais foram aparecendo, crianças, sim. Imagine só, todos os animais foram aparecendo aqui na terra. A girafa, o hipopótamo, o macaco, o pinguim, o sapo, o elefante, o leão. Todos esses seres animais que nós vemos, eles foram aparecendo e cada um com o macho e a fêmea, tanto das aves como dos seres marítimos, tudo macho e fêmea Deus criou para que eles produzissem conforme a sua espécie e com os animais aqui da terra também. Deus criou macho e fêmea, porque somente o macho e a fêmea podem se reproduzir. Então, até mesmo dos animais, dos pássaros, dos animais aquáticos, todos eles precisam de macho e fêmea para se produzir. E foi assim que eles foram Deus foi criando e tudo foi acontecendo. Mas agora, no 6º dia, ali então Deus olhou e precisou, que ele fizesse alguém para cuidar daqueles animais. E tudo, crianças, que Deus foi fazendo, ele dizia assim, tudo é muito bom. Tudo Deus foi dizendo que era bom. Mas quando Deus, ele então, do pó da terra, ele formou o homem. Sim, o homem foi formado do pó da terra e a mulher foi formada da costela do homem. Deus, então, criou o homem e a mulher para que eles pudessem cuidar de toda a criação do nosso Deus. Tudo isso Deus fez em um jardim. Então Deus colocou o homem e a mulher para viver ali em harmonia com ele, para que eles pudessem cuidar do jardim. Então, crianças, todos os dias Deus descia ali no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. E eles ali cuidavam do jardim do Éden, a criação do nosso Deus. E a obra mais perfeita da criação, porque Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos ler aqui, olha, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, olha. Vamos ver aqui, ó. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Tudo Deus criou e ele colocou o homem, será que vocês sabem o nome do homem? Colocou o nome do homem de Adão e o nome da mulher de Eva. Tudo ele criou e ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus fez o homem com as suas mãos. E quando ele terminou a sua obra, ele disse assim, e isto foi muito, muito bom, porque Deus, ele te fez como a joia rara da criação, como a parte preciosa da criação. Porque Deus, ele queria, porque nós não podemos conversar com os animais. Os animais não entendem o que falamos. Mas quando Deus criou o homem, que o homem pôde conversar com o nosso Deus. Então,
Ele criou para que o homem tivesse a perfeita comunhão com ele. Então, crianças, eu e você somos criação do nosso Deus. A obra aonde Deus ele pode habitar, onde ele pode, nós podemos senti-lo, onde nós podemos conversar com ele através das nossas orações. Né? Lá no jardim, Deus descia todos os dias para conversar com Adão e Eva, né? Eles tinham essa comunhão com o nosso Deus. E hoje não é diferente. Nós também temos a comunhão com o nosso Deus. Quando nós falamos com ele através das nossas orações, através do nosso pensamento, através do nosso louvor, através da nossa adoração, nós temos comunhão com o nosso Deus. Então, em todo tempo, eu digo para você que você possa ter o desejo de ter comunhão com o nosso Deus e dizer para ele, Senhor, eu nasci para te adorar. Olha só que gostoso dizer isso para o Senhor. Em todo tempo nós queremos adorá-lo. Então, crianças, e sabe mais o que aconteceu? No 7º dia da criação, Deus, olha aqui, ó, a criação de Deus. No 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra que ele tinha realizado, porque ele tinha ficado feliz com tudo quanto ele fez. E hoje nós podemos ver a criação do nosso Deus em tudo, na natureza, nos seres humanos, nos animais, tudo nós podemos ver o poder do nosso Deus. Então, tudo isso Deus fez porque Ele te ama. O seu amor é infinito e Deus quer que eu e você possamos ficar cada vez mais em comunhão com Ele. Mas existe algo que em todo tempo tenta nos afastar deste grande amor e da comunhão do nosso Deus, que é o pecado. E o pecado, olha aqui, ó, ele nos afasta de Deus. Então não permita que o pecado venha te afastar do nosso Deus. Permita hoje, se você ainda não recebeu Jesus, receba Jesus, o único e perfeito Filho de Deus, porque Jesus ele veio aqui para trazer de volta a comunhão com o nosso Deus. E quando Jesus morreu ali na cruz, que derramou o seu sangue precioso, e agora nós temos o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Então Jesus morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E todos quanto recebem o presente da salvação, que é o nosso Senhor Jesus, tem a sua vida transformada, tem, olha aqui, ó, a união completa com o nosso Deus. Então que você possa permitir que Jesus entre no seu coração e que enquanto você estiver aqui nessa terra, você cresça aprendendo cada vez mais sobre o grande amor do nosso Deus e fale desse grande amor para muitas e muitas pessoas. Amém, crianças? Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando. Hoje você aprendeu só um pouquinho sobre como tudo começou. Olha aqui, ó. O nosso Deus Criador fez tudo pensando em nos dar uma vida plena, sem sofrimento, sem dores ou tristeza. Podemos ver o poder grandioso do Senhor em cada detalhe da criação, assim como o seu imenso amor por nós. Então Deus criou o mundo para que o homem vivesse sem sofrimento, em comunhão e em amor junto com o nosso Deus. Mas nós vamos em cada dia aprender mais um pouquinho sobre como tudo começou, sobre desde a queda do homem até a salvação que nós temos em Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. Feche os seus olhinhos e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se entregou ali na cruz por mim para trazer de volta a comunhão com o nosso Deus. Continue nos guardando, cuidando de cada um de nós, abençoando a minha casa, a minha família. Assim eu te agradeço no teu nome. Amém. Amém, crianças? Que o Senhor continue te abençoando. Vá para a escola dominical, faça as suas atividades, leve as suas ofertinhas, leve um pedido de oração, compartilhe
né, com os seus amiguinhos, as bênçãos que você alcançou no trimestre passado e vamos seguir juntos aqui nesse novo trimestre. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua casa, sobre sua vida, sobre a sua família. E eu espero você na nossa próxima aula.